Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso bate-papo. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com você. Conversar o quê, né? Conversar sobre flexionar, porque flexionar antes da doma vai te ajudar aí a ter um animal melhor, beleza? Eu sou Marquinhos Muladeira, especialista em ajudar pessoas comuns como você a transformar o seu cavalo em um animal manso, obediente, bom para passeio, bom para lida diária. Se você é um apaixonado por cavalo, fica nesse bate-papo nosso. Hoje eu quero te mostrar o que que é flexionar. Muita gente está pensando, cara, o cara vai flexionar o quê sem montar num cavalo? Para que que é flexionar um cavalo? O que serve a flexão de um cavalo, flexionamento, né? É a boca, é puxar a boca para trás, amarrar no rabo? O que será que é o tal do flexionamento? E hoje eu quero te mostrar, né, um pouco do que é o flexionamento, os benefícios que é e por que que eu uso isso dentro do meu método de ensino, para transformar os meus cavalos em animais mansos, obedientes, para deixar meus animais leves de rédea. Para quê? Para fazer grandes passeios, para a gente ter animal bom para passeio, bom para lida diária. Beleza? Estou aqui com a mamula, né, no processo de doma. Quem conhece é a viola e quem não conhece fica conhecendo a viola, né? Uma mula aqui no processo de doma cuja eu montei uma vez só, né? O William estava aqui esses dias e montou 2 vezes nela também, tá? Mas a gente está trabalhando aqui 1, 2 vezes por semana só nela para ter um animal manso, obediente, um animal bom para passeio, tá? Então tá soltando bastante pelo aqui. A primeira coisa que eu quero fazer com o animal, processo de doma, processo de rédea, né? É limpar meu animal para ele poder ter um contato, desenvolver um laço de confiança bacana com o meu cavalo e limpar o meu cavalo, é claro, né? O primeiro foco sempre é esse, você poder limpar um cavalo, ter um cavalo limpo, um cavalo bacana. Vamos lá então, né? Sempre quando eu vou olhar para o animal, quando eu vou conversar com o animal, como que eu converso com o animal? Através de gesto, de tom de voz, da maneira que eu olho para ele. Eu quero sempre trabalhar com o meu cavalo movimentando o corpo dele. Então, o que que é um flexionamento? Para que que me serve um flexionamento no cavalo? Por que de eu flexionar um cavalo antes de eu estar montado no cavalo? O que que isso vai ajudar eu? Não é mais fácil eu montar no cavalo, puxar ele para a direita, puxar para a esquerda, amarrar o focinho dele no rabo, deixar ele flexionando sozinho? Eu já fiz isso. Lá atrás, quando eu aprendi. A gente amarra aqui, amarra no rabo, deixa o animal rodando, né? E a gente quer algumas coisas dele quando está fazendo isso, mas a gente acaba não cobrando nada disso, não conseguindo dar alívio. E dentro da minha linha de raciocínio, do meu método de ensino, eu quero o quê? Estimular o cavalo a se movimentar. O movimento que eu quero que o meu cavalo faça seja sempre trabalhando uma parte do seu corpo e também a mente do meu animal. E quando ele faz o que eu quero, para ficar gostoso para ele, eu vou o quê? Dou alívio. Quer dizer, a pressão indica, o alívio ensina, o carinho grava. Então eu vou tocar muito no meu animal, eu vou encostar muito no meu animal, eu vou querer muita coisa do animal. E o flexionamento nada mais é do que isso. O quê? Se eu venho aqui e puxo o meu animal de frente para a câmera, quando eu faço isso, tá? Eu, ó, a mão cruzou pela frente do meu animal. Eu trabalho todo o corpo do meu animal. E eu vou para lá de novo, ó, salivou, tá legal, tá entendendo. Puxei aqui, pus a pressão, ó, cruzou a mão para cá de novo. Então quer dizer, tô o quê? Eu estou trabalhando paleta desse animal. Eu vou trabalhar caixa de costela, eu vou trabalhar garupa desse animal. Então, quando a gente vai trabalhar, flexionar um cavalo, não é isso daqui só, um cavalo, um moar que seja. Não é nuca só. Então a gente tem que flexionar o quê? Né? Eu preciso de um cavalo como se fosse eu engraxar o corpo dele. Então eu vou jogar um pouquinho de óleo em cada parte dele. Quais são as partes que eu jogaria um óleo no cavalo? Primeira parte, né? Sim, a sequência que a gente vai falar, não que a gente trabalha nessa sequência, mas é o quê? Olhando da frente para trás, eu tenho a nuca para flexionar, pescoço para flexionar, paleta, caixa de costela, lombo do animal e garupa do animal. Né? Então eu sempre procuro separar o cavalo, picar o cavalo para trabalhar uma coisa de cada vez e depois eu poder juntar tudo de uma vez. Por quê? Quais são as dificuldades que a gente tem? Não é muito difícil você trabalhar só a garupa, trabalhar o corpo inteiro desse bicho, por quê? Ele tem força, ele vai lutar sempre contra a pressão, ele vai me carregar para qualquer lado, então é muito difícil. E quando eu pico tudo e começo a trabalhar por etapas, fica mais fácil do cavalo aprender, mais fácil de eu ensinar o cavalo a fazer certo, né, de eu conseguir corrigir ele, mostrar para ele o que é certo e o que é errado, e mais fácil de ele evoluir mais rápido, né? Ou seja, se eu tenho uma coisa só para me preocupar, é uma coisa, para prestar atenção. Agora, se eu junto nuca, pescoço, paleta, caixa de costela, o lombo do animal, a garupa são 6 pontos no cavalo. Existe mais, mas a gente vai falar grosso modo 6 pontos principais para mim. Esses 6 pontos que eu vou trabalhar no meu cavalo, se eu trabalhar tudo junto, você imagine a força que eu vou fazer, né? O trabalho que eu vou ter para conseguir o quê? Pôr ele
todo flexionado, ter ele levinho, obedecendo meus comandos, sem me carregar, sem querer pular, vamos por assim por diante. Então, quando eu começo a trabalhar um cavalo, eu quero separar. E a primeira coisa que eu quero ensinar esse cavalo a fazer é flexionar a garupa, né? Ou seja, você já deve ter ouvido eu falar e muitas pessoas falar como desengajar o posterior. O que é desengajar um posterior, Marquinho? Eu quero o meu animal, ó, fazendo esse movimento na garupa dele. Vocês estão vendo o pé entrando embaixo do corpo dele, ó? Por que você precisa desse movimento, Marquinho? O que é esse movimento? Esse aqui é o desengajar, que a gente tanto fala, né? Então eu começo ensinando a desengajar do chão, antes de montar no meu cavalo. Por quê? O que é o cavalo? É um motor, cuja a mão, né, é a roda da frente, o pé é o motor, a roda traseira, e aqui é o meu volante. Então, se eu tenho um animal que me carrega, um animal que me arrasta, um animal que me dá trabalho, isso daqui é muito duro dele. Isso daqui é colado no chão e aquilo lá é uma máquina para empurrar o pé dele, né? Que é o quê? Que aquele animal, muitas vezes, se for um moar, principalmente, você vai puxar a rédea para a direita, ele vai olhar para a direita, mas essa caixa de costela dele vai empurrar lá para a esquerda. E o pé vai empurrar ele longe. E ele vai sair correndo de mim. Não é isso que eu preciso. Eu preciso o quê? Eu preciso fazer o meu cavalo entender, né? No processo, no começo, tá? De uma doma, no começo de eu treinar o meu cavalo, mas meu cavalo já é domado com esse tal. O seu cavalo tem que saber isso, tem que ser muito nítido para ele. O quê? Todas as vezes que ele vê, ou sim, se ele vê, ou a minha mão saindo aqui no pescoço dele, né, na rédea, ou se ele sentir um apoio no canto da boca fazendo isso com ele, o pé dele tem que entrar embaixo da massa. Olha lá o pé dele entrando embaixo do corpo. Tá? Então esse é o comando que tem que dar. Primeira coisa, ou a minha mão, estou montado no meu cavalo, né? Então meu cavalo, eu fiz isso com a mão. O meu cavalo tem que olhar e o pé entrar embaixo. Então ele tem que ligar. Ou se eu puxar, né? Se ele sentiu a pressão no canto da boca, se foi ensinado desse jeito, todas as vezes que ele sentir aquela pressão, o pé tem que entrar embaixo. Porque se o pé não entrar embaixo, ele vai apoiar. E no que ele apoia, ele sai pulando, ele sai, ele pode empinar, ele pode sair correndo, disparado e assim por diante. Então, primeira parte do animal que eu vou flexionar. Para quê, né? Qual que é o benefício? Que eu tenho o domínio do corpo do meu animal. Já não tem mais um animal que corre o risco de empinar, porque toda vez que ele ameaçar empinar, eu vou abrir a mão, ele já vai entender que é para deslocar, né? Desengajar o posterior, entrar com o pé embaixo da massa, e ele não tem o pé apoiado tanto para fazer uma impulsão, tanto para pular, como também para sair correndo. E aí vem a segunda parte que eu que é caixa de costela, né, com a linha dorsal ali. Por que essa região, Marquinhos? Cavalo com coluna dobrado não pula. Cavalo com coluna reta assim, ó, é uma máquina, porque os pés estão apoiados reto e ele vai pular. Aí eu vou flexionar a caixa de costela. Qual o benefício? Eu consigo travar todo o corpo do meu animal com um simples movimento, né? Só de eu dobrar o meu animal, eu consigo travar o corpo deles. Que seria isso daqui, ó. Eu quero mais ou menos, vocês vão ver o lado de lá, né, do meu animal assim, ó. Tá? Eu quero ela dobrando. Então, quando eu abro a rédea, eu quero o quê? O pé entrando embaixo da mão, a mão cruzando, só que meu animal dobrando. E aí eu estou no flexionamento de caixa de costela, no meio do animal. Linha dorsal, fortalecer linha dorsal e assim por diante. Tá? Então, eu estou flexionando lá. Depois eu vou vir na paleta. Então, quer dizer, vocês começam a perceber que eu começo a construir um cavalo de trás para frente. Primeiro eu desligo o motor, depois eu arqueio ele para poder montar, né, para poder não pular. Depois eu vou deixar o meu volante hidráulico, vamos dizer assim, meu volante levinho, que é quando? Quando eu vou conseguir isso aqui do meu animal, ó. Pedir para ele vir para minha esquerda, a mão cruzando pela frente. Pedir para ele vir para a direita, ó. A mão cruzando pela frente, mas o pé está parado. Isso, eu quero o pé parado para ter a impulsão de se movimentar para frente e a mão muito leve cruzando, direcionando para onde ele vai. Então aí eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando paleta, estou trabalhando na frente do meu animal. Para depois eu ir para onde? Depois eu quero o pescoço desse animal. Por que pescoço desse animal, Marquinho? Qual o benefício de eu ter o pescoço desse animal? Para que eu preciso do pescoço desse animal? Mano, só perguntar, você tratou da Magali, né? Tá. Eu preciso do pescoço desse animal para quê? Para eu conseguir bloquear ele, tá? Então se eu tenho uma tala de pescoço, um cavalo com pescoço, um ar invertido, um pescoço muito duro, eu vou flexionar o pescoço, mas tem que tomar cuidado. O que muitas vezes as pessoas erram? Ah, então tem que flexionar o cavalo por inteiro, legal, vou flexionar. O cavalo vira uma gelatina.
Eu preciso flexionar, eu preciso desse pescoço vindo até um certo tanto. Não posso muito, não posso pouco e não posso muito. Eu tenho que achar o ponto de equilíbrio desse cavalo se dobrando pelas laterais, que seria isso daqui, ó, mais ou menos. Passo. Eu quero ela vindo aqui para mim, ó. Quero trazer ela. Ela tá dura, tá dura, tá dura. Tá dura, tá dura e veio para mim. Ou seja, eu quero trazer sempre o focinho dela atrás da paleta. Por que isso, Marquinho? O focinho do meu cavalo, do meu muar, atrás da paleta. Independente se é cavalo, se é muar, isso eu preciso. O que eu estou te mostrando aqui vai ser um cavalo que você vai usar, vai ser um muar que você vai usar. Porque quando eu entorto o pescoço, eu entorto a caixa de costela, eu entorto a linha dorsal do meu cavalo, né, que eu dobro ela e eu tiro toda a força de um cavalo. Tá? Então, quer dizer, eu já vou bloquear o cavalo se ele quiser pular lá na frente. Qualquer reação que ele tiver, eu vou bloquear meu cavalo. Ah, então meu cavalo está pulando. Legal? Essa é a linha de raciocínio que eu quero que você use no seu cavalo, que você construa, né, no corpo do seu cavalo como se fosse uma mola. Então, quando você põe óleo, ela dobra. Você tem que pôr óleo para ela fazer isso, porque se você não pôr óleo, vai ser tudo muito duro, muito ruim de se mexer.